Como investir em renda fixa nos Estados Unidos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simpla Club. E naturalmente, uma das discussões atuais é como que a gente faz para aproveitar os juros mais altos nos Estados Unidos. E é isso que a gente vai desvendar nesse vídeo aqui hoje. Primeiramente, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Se você ainda não está inscrito nesse canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você gostar aí do que eu falar aqui hoje, deixa o like também. E claro, acompanha aqui a nossa playlist com vários vídeos. Tem conversa com o gestor, tem um monte de coisa bacana aqui pra vocês. Tá bom? Então se inscreve logo aqui embaixo. E claro, vamos falar agora um pouquinho sobre renda fixa. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, a renda fixa brasileira, quando a gente olha os juros real, que é aquele que a gente tira a inflação dele para saber o quanto a gente está ganhando de fato, o juros real brasileiro é um dos mais altos do mundo. Então faz sentido que você invista também no Brasil em renda fixa. Na verdade, eu sugiro que você faça isso, porque quando você investe em renda fixa, você quer tirar risco da sua carteira. Você quer deixar a sua carteira mais uniforme, quer deixar ela mais robusta para ela ter menos volatilidade. E quando você investe numa renda fixa americana, você naturalmente vai correr o risco da volatilidade do dólar, tá? É só esse pequeno disclaimer para você entender o que você deve levar em consideração ao investir em renda fixa. Na montagem de carteira, priorize a renda fixa brasileira. Mas claro, quer ter uma pitadinha, quer ter alguma coisa, dá pra gente fazer isso também lá nos Estados Unidos, e aí a gente tem duas formas, tá bom? Dá pra você usar alguns instrumentos numa corretora brasileira e dá pra você usar uma corretora estrangeira para fazer isso. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem um programa chamado Tesouro Direto. Lá fora a gente tem um programa com o mesmo nome, só que em inglês. Mas esse programa ele é praticamente exclusivo para quem tem um CPF americano, tá? Então, como é que a gente faz para investir em renda fixa americana? A gente faz isso através de alguns instrumentos. Ou a corretora ela consegue proporcionar um ativo de renda fixa para a gente, algumas corretoras fazem isso, ou a gente faz através de ETFs, que normalmente é a melhor forma, porque o ETF ele já traz uma diversificação para a gente, tá? Inclusive lá no meu canal pessoal eu falo com detalhes sobre alguns ETFs de renda fixa americana, então quando você terminar esse vídeo você pode dar uma pesquisada também. Tá? E aí você vai conseguir saber alguns dos ETFs. Mas o meu intuito aqui é entender, é mostrar para você, para que você entenda como investir em renda fixa, e não exatamente qual ativo, tá? Quero que você entenda o mecanismo. Isso aqui é mais importante. Entender o macro é mais importante para depois você distribuir no micro. Bom, primeiro, se a gente fizer esses investimentos através de ETFs, a gente consegue fazer isso principalmente numa corretora estrangeira. Tá? Porque lá a gente tem muito mais ativos. E aí a gente tem alguns tipos de renda fixa. A gente tem aquelas renda fixas que são atreladas ao Tesouro Americano, que são as mais seguras. E a gente tem as rendas fixas corporativas, que são os bonds. E a gente tem as rendas fixas de outros tipos de títulos governamentais, mas normalmente a gente utiliza aí títulos do governo americano mesmo, os títulos federais, tá? Normalmente isso. Os bonds, dá pra gente investir também comprando alguns bonds em algumas corretoras. Inclusive farei um vídeo sobre isso aqui. Só que a gente tem uma pegada um pouco mais arriscada, tá? A gente tem o risco de crédito, a gente tem o risco da empresa quebrar. Então, normalmente, investir em bonds é mais arriscado. Você pode ter uma rentabilidade até relevante, mas é mais arriscado. Agora, assim como a gente faz no Brasil, que a gente investe no Tesouro Direto, a gente quer segurança, ou então a gente pega um CDB de um grande banco, lá fora a gente pega ETFs, usando essa estratégia, claro, de você ter segurança, a gente pega ETFs americanos que vão trazer pra gente os principais títulos, tá? E aí a gente divide em três partes esses títulos, ou esses ETFs que eu investi nesses títulos, tá bom? São aqueles títulos de menos de um ano, tá? Curto prazo, bem curto prazo mesmo, a gente está falando dos T-bills, a gente está falando daqueles títulos, tá? Esse aqui é o primeiro. O segundo, aqueles títulos que a gente tem de 1 ano até 10 anos, são títulos de médio prazo, e a gente tem os títulos de mais de 10 anos, 10, 20 anos e assim vai, tá? Que são os títulos de longo prazo, como a gente também tem aqui no nosso Tesouro Direto, tá? Então, quando a gente vai montar uma carteira, a gente tem que levar em consideração essas três pegadas, tá? Os T-bonds são aqueles mais antigos e os T-bills são aqueles mais curtos. E aí a gente tem os T-notes, que são os médio prazos, de 1 a 10 anos. Realmente é um range bem grande, mas são
as classificações que a gente tem lá fora. De 1 a 10 anos, aí a gente tem títulos de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, tá? Por isso que é legal a gente pegar ETF, porque o ETF vai trazer uma diversificação pra gente, e vai pôr vários títulos e aí a gente corre menos risco. Lembrando que os ETFs podem variar a sua cota, tá? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Por isso que eu falo, renda fixa no Brasil é muito mais simples, tá? Traz muito mais segurança no curto prazo. Mas existem ETFs, principalmente aqueles T-bills, que pegam títulos de menos de 1 ano, que são mais seguros. Que aí dá pra gente, por exemplo, pegar com um pouco mais de segurança, títulos estão pagando 4% ao ano, 5% ao ano, que é mais ou menos a taxa de juros que o Fed está praticando agora. Outro ponto importante é que quando a gente analisa a renda fixa americana, a gente tem que avaliar como é que eles funcionam lá. Normalmente, as rendas fixas americanas são pré-fixadas, tá? Aqui no Brasil, a gente usa mais pós-fixadas, a gente utiliza mais o Tesouro Selic. Não é que lá fora não utilize, mas lá é mais comum usar títulos pré-fixados, tá? E a gente também está muito acostumado, por conta da nossa dinâmica de inflação muito elevada, a usar bastante IPCA e tudo mais. Lá fora eles usam muito menos esse tipo de título, apesar do momento hoje ser um pouco mais conturbado, mas na média eles utilizam bastante títulos pré-fixados. É uma dinâmica econômica diferente, tá, gente? Uma dinâmica econômica muito mais previsível, com uma inflação mais previsível, com taxas de juros mais previsíveis. Então, o americano, ele consegue ter mais segurança nesse quesito do que a gente aqui no Brasil, mas a gente corre mais risco. Apesar de a gente correr mais risco, a gente tem uma rentabilidade maior, principalmente quando a gente olha juros real, tá? Então, essa pequena diferença. Então, naturalmente, quando a gente olhar para os ETFs de renda fixa americano, terão títulos pré-fixados dentro dele, tá? E lembre dessas 3 divisões: títulos de curto prazo, os T-bills, os títulos de médio prazo, que são os T-notes, e os títulos de longo prazo, que são os T-bonds, são os títulos mais longos, levando em consideração ali principalmente títulos de tesouro americano ali de 10 anos. Então, esses são os principais aspectos que a gente deve levar em consideração. Agora, qual título eu quero ter na minha carteira? Qual tipo de investimento eu quero ter para a minha carteira? E aí a gente vai entender qual a resposta disso, levando em consideração qual que é a nossa estratégia de alocação. Principalmente porque, imagina que você tem um longo período pela frente de fazer aportes e você quer levar isso para a sua carteira também de renda fixa americana. Então você pode ter títulos mais longos. Você pode ter esse tipo de título e se beneficiar disso. Mas lembrando que títulos mais longos, e aqui a gente tem a mesma coisa no Brasil, não é diferente, títulos mais longos são títulos mais arriscados. Você tem liquidez mais prejudicada para para conseguir ganhar um pouco mais na rentabilidade. Lembra do tripé? Segurança, liquidez e rentabilidade. Não dá para ter os 3, você vai ter que fazer uma escolha e normalmente quando você tem um horizonte pela frente, você quer uma rentabilidade maior e você tira a liquidez da jogada, tá? Claro que estamos falando de títulos do Tesouro, então estamos falando de títulos seguros, então a segurança está ok. Beleza? Então, para montar sua carteira, leve isso em consideração. Ah, Thiago, eu quero ganhar, quero apenas proteger o meu dinheiro com relação à variação do dólar. Nesse caso, faz mais sentido você escolher títulos de curto prazo, ou seja, aqueles ETFs que investem em títulos de até 1 ano. E aí a gente está falando, por exemplo, de um ETF chamado BILL, B-I-L-L. Ele vai trazer pra gente, B-I-L-L ou B-I-L? Agora eu esqueci, mas enfim, dá pra você pesquisar aí no site etf.com, põe lá, eu acho que é B-I-L só. Ele vai pegar títulos de curtíssimo prazo. Então aqui naturalmente a nossa volatilidade vai ser menor desses títulos e consequentemente o ETF vai variar menos e aí você vai ter uma proteção mais eficaz ali no curto prazo com a variação do dólar. E isso também acontece no Brasil, tá? Se você comprar um título pré-fixado no Brasil, você vai ver que o valor do título ele vai variando. Se você resgatar o valor antes do dia do resgate, também acontecendo isso com o IPCA+, você vai ver que você pode perder dinheiro com a marcação a mercado. Então, lá fora não seria diferente nesse aspecto. Por isso que eu digo, saber o que quer fazer é mais importante às vezes do que escolher direto alguma coisa que você está fazendo. Às vezes não, sempre, né? Então saiba exatamente o que você quer. Quero me proteger no curto prazo, quero pegar essa rentabilidade em dólar de 4, 5% ao ano, títulos de curto prazo com ETFs como o BILL, tá? Isso funciona bastante. Thiago, posso correr um pouco mais de risco? Então você pode pegar de títulos de 5 a 7 anos. Existem alguns ETFs que compram esses títulos com esses vencimentos
e aí a gente vai avaliar ali qual que é o Debt Maturity não é o Debt Maturity, é o Yield Maturity do ETF, tá? Quanto que é o percentual que a gente vai ter ali até aqueles títulos vencerem. Debt Maturity a gente utiliza nos REITs, tá, pessoal? Desculpa a confusão de nomenclaturas. Agora, quando a gente avalia um ETF, a gente avalia um ETF principalmente de renda fixa que paga cupons, a gente precisa olhar qual que é a média do prazo dos títulos para a gente alocar de acordo com a nossa estratégia, tá bom? Agora, eu quero montar uma carteira para 20 anos, você pode pensar em títulos mais longos, vai ter mais volatilidade e tudo mais, mas você vai estar alocado em ETFs que vão te trazer um aspecto mais de longo prazo, tá? Então, nesse aspecto, é importante você entender onde você vai investir primeiro. Então, só para a gente fazer uma recapitulação, quer investir em renda fixa no Brasil? Aliás, quer investir em renda fixa no exterior? Não esquece da renda fixa no Brasil, tá? A renda fixa do Brasil traz muito mais segurança. Ah, mesmo assim eu quero, Thiago. Então, beleza, leve em consideração os 3 tipos de título que eu falei. Pro seu perfil, título de curto prazo, título de médio prazo ou título de longo prazo? Qual você acha que faz sentido mais para sua carteira? Thiago, tudo está muito confuso. Como é que eu faço para destrinchar minha carteira? Você me deixou ainda mais confuso. Não tem problema. Por isso que a gente tem a nossa plataforma do Simpla Club para poder te ajudar e ajudar os nossos assinantes. E a gente vai deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada se você ainda não for assinante. Thiago, eu tenho um patrimônio já relevante, tenho mais de 100 mil reais e tal, como é que eu faço para investir junto com vocês? A gente também tem esse serviço de consultoria, onde vai ter um consultor exclusivo para você, onde ele vai pegar na sua mão e vai montar a sua carteira para você, e aí você não vai precisar se preocupar com nada disso. O que você vai só precisar saber? Cara, Thiago, eu quero estudar um pouquinho por hobby, quero entender mais ou menos o mercado, como é que ele funciona. Beleza, você vai continuar acompanhando a gente aqui e alguém vai estar montando sua carteira para você e você ainda vai ter subsídios para poder perguntar as coisas, tá? Então é por isso que é importante que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda vez que chegar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que a gente está fazendo conteúdo aqui no canal. Gostou desse conteúdo? Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar acompanhando a gente aqui no canal do Simpla Club. Lembrando que para saber os ETFs específicos, vai lá no meu canal Thiago Armentano e dá uma olhada. Tem um vídeo específico explicando sobre cada ETF. Vou trazer aqui no canal do Simpla Club também sobre cada um desses ETFs que a gente pode utilizar na nossa carteira. Existem várias possibilidades, tá bom? Mas por enquanto fica aqui com esse outro vídeo que a gente tem aqui na tela. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê lá.